Alisson, porque é um assunto tão delicado, né? E as pessoas querem sempre ter mais detalhes. Seja bem-vindo. Feliz ano novo, muita coisa boa pra gente nesse ano, muita saúde para todo mundo, né? Obrigado, Zéza. Feliz ano novo para vocês também, para os telespectadores. Começando mais um ano aí, 2013, e com várias novidades aí, temas bem interessantes. E novidades que ele vem trazer também para Mossoró, que eu acho que a gente vai discutir um pouquinho aqui esse ano. Pois é. Ano passado, que não está muito longe, a gente falou sobre a questão da ejaculação precoce, que atinge tanto jovens, né, como adultos, e a terceira idade, porque já é uma situação que é a normalidade da idade que se aproxima e essa situação vai acontecendo. Aí eu recebi, inclusive, uma pergunta de uma pessoa, que lembra que a gente não se identificou, que eu já vou logo começar com ela não quis se identificar, não posso falar o nome dela, mas ela colocou assim: Zéza, se quando estou tendo relações com meu marido, se ele começar a ter pensamentos em outra pessoa ou em outras situações, ele pode ter a ejaculação precoce ou ele pode, ao mesmo tempo, também não ter a ereção? Isso pode acontecer, doutor Alisson? O psicológico é muito forte, né? Sem dúvida. Esse problema da ejaculação precoce, que é um distúrbio da ejaculação, existem vários distúrbios da ejaculação. E o mais comum é a ejaculação precoce, que é aquele homem que ejacula muito rápido e ele perde o controle da ejaculação, ou seja, ele perde o controle do momento da ejaculação. E isso causa uma frustração muito grande, tanto para ele quanto para a sua parceira sexual, né? E a gente sabe que em quase 99% das vezes, dos homens que têm ejaculação precoce, existe um fator psicológico por trás disso, existe um fator psicossocial associado. Ansiedade, depressão, crise conjugal, problemas financeiros, qualquer fator externo está associado à ejaculação precoce, na grande maioria dos casos. Então, muitos homens se lançam de alguns artifícios para tentar driblar e melhorar o problema. Então, muitas vezes, na hora da relação sexual, ele pode pensar em outra coisa, para desviar um pouco a atenção da hora da relação sexual. Ele pode lançar mão de algumas manobras durante a relação sexual. Então, existem vários artifícios e quando tem questão psicológica associada, eventualmente ele pode estar pensando em outra coisa ou tentar desviar um pouco a atenção na hora da relação sexual para tentar retardar um pouco essa ejaculação. Ou o inverso, que é no caso, como citou essa telespectadora, que ela acredita que o homem esteja pensando, inclusive, em outra mulher, essas situações. O diálogo entre os parceiros é fundamental, né, doutor? Só também para se descobrir o motivo por que isso está acontecendo. Sem dúvida. Na consulta, quando o homem vem para mim, no consultório, eu sempre oriento trazer a sua parceira também, porque ela é peça fundamental no tratamento, né? O tratamento é importante que o homem entenda. Muitas vezes é necessário uma participação do psicólogo para fazer uma psicoterapia. Muitas vezes a esposa ou a namorada precisa participar junto, porque às vezes essa ejaculação precoce ela advém de um problema, de uma crise conjugal entre o próprio casal. Então é importante a participação, que a parceira entenda o problema, participe do tratamento do homem para que ele consiga resolver de forma mais rápida. Um jovem, da aceleração dele, da vontade que ele tem por conta daquela namorada que vem paquerando há um bom tempo, tem a questão de ter muitas namoradas e não ter nenhuma, na verdade, e a troca de parceiro acaba complicando isso e o jovem passa por essa situação? Sem dúvida. É muito frequente a ejaculação precoce acometer homens jovens e adolescentes, né, na faixa etária aí dos 18 aos 25 anos. E o que está por trás, o que geralmente provoca isso aí, é a ansiedade de iniciar a vida sexual. Então, a gente sabe que os adolescentes hoje em dia, muitas vezes não têm orientação nem dos pais, nem orientação de um urologista para como lidar com a relação sexual, com a vida sexual. Então, muitas vezes ele vai para as primeiras relações muito ansioso, ou seja, com uma preocupação muito grande de ter um bom desempenho sexual com sua parceira, né? É a cultura já, é a cultura do homem, né? Infelizmente, nós somos muito machistas ainda e nós temos essa preocupação de mostrar um bom desempenho para a parceira. Então, essa ansiedade do adolescente, do adulto jovem, de ter um bom desempenho nas primeiras relações sexuais, isso gera muita ansiedade e muito receio por parte do homem. E essa ansiedade provoca ejaculação precoce. Qualquer fator que provoca ansiedade no homem pode levar à ejaculação. Então, nesses homens jovens, é muito comum você ter ejaculação precoce por conta dessa preocupação e ansiedade no início da vida sexual. Agora, doutor Alisson, quando a gente fala na questão de tratamento, a gente sabe que é um tratamento que não é a curto prazo, porque tem todo um estudo para fazer com que essa pessoa volte a funcionar de forma normalizada. Seria quanto tempo de tratamento? Normalmente, o tratamento da ejaculação precoce envolve vários fatores. O primeiro deles, se existe um fator psicológico associado, nós encaminhamos também para um psicólogo para fazer uma psicoterapia, né, para fazer algumas sessões para melhorar essa questão psicológica. Existem alguns comprimidos, alguns medicamentos que são da classe dos antidepressivos, tá? Que é a chamada paroxetina e outros componentes, que ajudam
ajudam a retardar e demorar mais a ejaculação. Então, o indivíduo que toma um comprimido toda noite, em geral nós passamos durante 60 dias, 2 meses, é um tratamento mais ou menos padronizado, tá? Aqueles homens que têm uma grande sensibilidade na região do pênis, tem homens que têm fimose, excesso de pele, que tem muita inflamação no pênis e tem um pênis muito sensível e também às vezes isso pode contribuir. Então nós passamos algumas pomadas, alguns géis na região do pênis para diminuir essa sensibilidade e retardar a ejaculação. Mas em geral o tratamento gira em torno de 2 a 3 meses. Olha, rapidinho. Olha, tem a pessoa na linha, quem é? Quem que fala comigo? Jeane. Oi, Jeane, bom dia, tudo bom com você? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Olha, você ganhou já o CD e o livro, tá ok? Tá certo, você tá bonita, viu, hoje? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo hoje também. Ei, Oi. não participar? Mesmo para participar, tá bem, ganhar um livro? Eu não tô te entendendo. Vou fazer o seguinte, você já participou... Não, pode participar desse programa? Pode, ela pode ligar depois, pode ligar amanhã, não tem problema. Mas hoje quem já ganhou foi você, tá ok? Quer fazer alguma pergunta para doutor Alisson? Como assim, pergunta? Qual é? Do assunto que a gente está tratando, mulher. Ejaculação precoce, você só está prestando atenção nos brindes? Diga, não, é isso. Tá aí, ó, o nome é ejaculação precoce. Quer participar? Quer fazer alguma pergunta para ele? Quero. Minha irmã quer, espera aí. É um monte de gente que está assistindo aí na sua sala. Alô? Pois não, diga a sua pergunta. Né? Vocês estão fazendo pergunta sobre... Ejaculação precoce. Exatamente. Minha irmã está se tendo esse mesmo sistema. Ela sente muito calor. Ah, você já está falando da menopausa aí. É outro assunto, mas tudo bem. A gente vai tratar desse assunto também aqui no Saúde e Bem-Estar, que é a questão da menopausa, não é isso que você quer saber? Hein? Aqui é a precoce. A precoce ela tem, mulher. Ela sofre muito. Tá certo. Mas olha, vamos voltar para o assunto que a gente está tratando hoje, que é dos homens, tá? É a questão dos homens. Depois é que a gente vai tratar das mulheres, tá certo? Tá certo. Um beijo bem grande. Diga para a Rejane vir buscar o brinde dela aqui na TCM, ok? Tá certo. Tá bom, tchau. Alô? Olha, doutor Alisson, para você ver como é interessante, as pessoas já querem saber um monte de informações ao mesmo tempo. E os homens, por que eles têm tanto receio de buscar informações sobre o seu próprio corpo, você acredita? Hoje ainda existe muito preconceito e muito tabu em relação aos homens de tratar não só desse problema, mas de outros problemas, como impotência sexual, o próprio toque retal para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Ainda existem muitos homens que têm preconceito, ainda têm receio de procurar um urologista para fazer a investigação e tratar o problema. A gente sabe que tem muitos homens que sofrem de impotência sexual, de ejaculação precoce e tem vergonha mesmo de procurar um urologista, de se expor para a sociedade, que tem esse tipo de problema. Mas eu acho que o homem não pode ter essa mentalidade. Eu acho que a nossa saúde é mais importante. Tudo que acontece ali na conversa, no consultório, tudo é confidencial, fica só entre o médico e o paciente. E eu acho que ele tem que procurar ajuda, sim, se ele sofre de algum problema, né? Porque, como vocês estão vendo, a maioria dessas doenças existe tratamento e os tratamentos são efetivos. Então, muitas vezes você está com sua qualidade de vida sexual muito ruim, né? E às vezes fica guardando esse problema por muito tempo, às vezes vai se agravando e você deixa de procurar um especialista. Então, se você tem algum desse problema, procure um urologista e ele vai ter solução para o seu problema. Agora, doutor Alisson, a questão da impotência sexual e da ejaculação precoce e impotência sexual, um está ligado ao outro, porque geralmente quando a pessoa tem a primeira ejaculação, o pênis tende a não ficar ereto. E demora um pouco. Ainda tem aquela questão do mito, se é verdade, do homem, como sempre se gabando muito, de ter vários momentos de orgasmo seguido para poder satisfazer a mulher. E a gente percebe que às vezes não é bem assim, né? Se já teve ejaculação precoce, consequentemente, ele não vai estar com o pênis ereto por mais uma segunda vez, terceira vez. Sem dúvida. Esse tema é muito interessante porque a gente sabe que muitos homens têm os dois problemas associados, né? Em torno de 30% a 40% dos casos, o homem tanto tem ejaculação precoce quanto tem impotência sexual. Principalmente porque a gente sabe que a impotência sexual, em alguns casos, está associada a fator psicológico. Depressão, estresse, ansiedade, alguns problemas que ele tem também tanto gera ejaculação precoce quanto gera impotência sexual. Então, muitas vezes ele tem os dois problemas simultaneamente. Deixa eu interromper você mais uma vez, que tem o Alisson, que é o seu xará, que ele está na linha do bairro Santo Antônio. Bom dia, Alisson. Obrigado por ter ligado e estar participando do nosso programa.
Bom dia. Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Eu queria saber se para esse problema da ejaculação precoce existe algum... Eu sei que existe um tratamento, mas se existe algum comprimido, alguma medicação para que possa melhorar isso. Ok, Alisson, obrigado pela sua participação. Você ganhou o livro, certo? Pode vir buscar aqui na TCM até as 5 horas da tarde, munido de um documento com fotografia, ok? Ok. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Existe, né? Você acabou de falar um tempinho atrás que tem os medicamentos, mas não pode chegar na farmácia e querer comprar. Exato. Alisson, excelente pergunta. Realmente existem várias opções de tratamento hoje no mercado para ejaculação precoce e os mais utilizados são os chamados da classe dos antidepressivos, né? Que é a chamada paroxetina. É a medicação hoje que é mais usada. São comprimidos que devem ser tomados sob orientação médica, que são medicamentos controlados. Tá? Nós orientamos tomar um comprimido todas as noites por um período de 2 a 3 meses. E esses comprimidos têm uma alta taxa de resposta, na maioria das vezes melhorando muito o quadro, porque esses comprimidos ajudam a retardar e fazer com que o homem volte a ter esse controle e demorar mais até a ejaculação. Então, os resultados são muito bons. Em alguns casos, nós associamos esses comprimidos, como eu falei, algumas pomadas, alguns cremes que são aplicados na região do pênis para diminuir a sensibilidade e quando existe um fator psicológico, encaminhamos também para um psicólogo para fazer uma psicoterapia. Voltamos com o nosso último bloco do Saúde e Bem-Estar, um pouquinho corrido. Vou falar com a Ruth, do Alto São Manuel. Bom dia, Ruth. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Um abraço, feliz ano novo para você. Igualmente. Também. Quer fazer uma pergunta para o doutor Alisson? Bom, eu tenho várias dúvidas, né? Eu tô passando por esse problema já faz algum tempo. Certo. Né, com meu esposo. E eu achei que era psicológico, né? Assim, porque já faz algum tempo. Só que ele já procurou tratamento, tudo. E o médico falou que era psicológico. Mas só que ele não deu encaminhamento, não fez nada. Então ele se acomodou, né? E a gente ainda continua com esse problema. Eu queria saber se existe medicação ou se realmente precisa mesmo ter acompanhamento psicológico. Obrigada, viu, Ruth? Você ganhou o livro. Se você quiser vir buscar, Obrigada, pode vir aqui na TCM até 5 horas da tarde. Um beijo muito especial para você e sua família, tá? Igualmente. Tchau, meu bem. Pois é, tem a questão do psicológico, como a gente falou no início, é muito forte, né? Ruth, realmente esse problema da ejaculação precoce geralmente está associado a algum fator psicológico. Depressão, ansiedade, estresse, crise financeira, crises conjugais, pode provocar, na maioria das vezes, a ejaculação precoce. Como eu já falei, se existe um fator psicológico, é importante que o tratamento com o psicólogo, através de psicoterapia, também faça parte do tratamento e faça um acompanhamento em conjunto. Às vezes é necessário até um tratamento da parceira, da esposa, junto com o marido. E, além disso, existem medicamentos que devem ser usados, na maioria dos casos, que são os antidepressivos, né, a chamada paroxetina, que agem a nível central para diminuir a ansiedade do homem e melhorar a ejaculação precoce. Em alguns casos, algumas pomadas e cremes que são aplicados no pênis para reduzir a sensibilidade e diminuir, retardar um pouco mais para que ele segure mais essa ejaculação. Ruth, se você quiser o telefone do Dr. Alisson, dá uma ligadinha para a gente, eu vou lhe atender com o maior carinho. Infelizmente, através de uma portaria do Ministério da Saúde, né, a gente não pode mais divulgar telefones de médico, nem aonde ele está atendendo, mas você liga para a TCM que a gente passa e você pode conversar melhor com o Dr. Alisson, porque o nosso tempo está se esgotando. Tem outra pergunta também em relação às camisinhas, ela diminui a sensibilidade, porque tem umas com sabores, com menta, com morango, e isso evita um pouco a ejaculação precoce. A pergunta também foi ao vivo, mas a pessoa não quis se identificar. Existem alguns preservativos hoje no mercado que eles contêm algumas substâncias à base de lidocaína que são anestésicos, que diminuem a sensibilidade do pênis e retardam a ejaculação. Então, em alguns homens serve esses preservativos, pode usar, tá? Não é um tratamento definitivo, mas é uma medida que pode auxiliar no tratamento. Doutor Alisson, a gente agradece a sua participação aqui. Eu sei que tem pessoas que estão querendo ligar, fazer pergunta, mas o tempinho é curto. Próximo programa a gente está aqui de volta. O senhor vai perceber se vai dar continuidade a esse assunto também para responder as perguntas e as dúvidas que as pessoas vêm surgindo. Mas o nosso encontro com certeza vai se repetir aqui no Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada. Obrigada a você.